razão da pandemia que atravessamos, sabemos que para o próximo ano, esse ano que está entrando, 2021, ainda persistem muitas incertezas. Incertezas de como será. Será que eu terei o suficiente? Será que eu terei o meu emprego? Será que eu não serei atingido pela pandemia, pela Covid-19? Será que essa vacina vai chegar logo? Será que eu vou poder me confraternizar com os meus irmãos, com os meus amigos? Será? Nunca passamos uma passagem de ano de tantas incertezas. Nossa geração nunca viveu algo semelhante a isso. Incertezas que causam efeitos colaterais diversos. Não foram poucos os que foram atingidos pela Covid-19 dentro da nossa própria comunidade. O pastor Haroldo relacionou muitos deles aqui na oração. E sabemos que outros também próximos de nós foram atingidos. E tudo isso gera em muitas pessoas ansiedade, preocupação. Nós sabemos que a ansiedade é um desperdício de tempo. A ansiedade é uma forma entristecida de ver a vida. E a pessoa, muitas vezes, que é atingida por essa ansiedade, diante das incertezas, muitas vezes ficam mais vulneráveis à própria doença. No entanto, a Bíblia nos ensina que não precisamos viver reféns das preocupações e das ansiedades. A Bíblia é rica em ensinamentos e princípios de como podemos viver sem ser dominados por essa ansiedade. Nós queremos ler o texto bíblico que está lá em Mateus, capítulo 6, do versículo 25 ao versículo 34. Palavras de Jesus sobre ansiedade, sobre preocupação. O que Jesus nos instrui para como nós podemos viver sem ser dominados por essa ansiedade, mesmo num tempo de tantas incertezas. Mateus 6, do versículo 25 ao 34, ou melhor, do versículo 24, isso. Diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais que o alimento? Não é o corpo mais que as roupas? Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está no céu as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 28. E por que se preocupam com o que vão vestir? Observem como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé?
Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos, ou com que vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao seu dia o seu próprio mal. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Necessitamos da iluminação do Teu Santo Espírito, para entendermos, para vivenciarmos a Tua palavra, para praticarmos a Tua palavra, Pai. Nós rogamos, nós pedimos em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Eu quero listar 3 principais motivos que causam as preocupações e ansiedades. Primeiro deles, o medo. O medo muitas vezes paralisa o homem. Então há pessoas que morrem de medo. Li agora, recentemente, uma reportagem de uma pessoa que ficou, eu acho que 10 meses, sem fazer absolutamente nada, morrendo de medo. E quando ela saiu para fazer alguma coisa, pegou Covid e morreu. De tanto era o medo que paralisou as pessoas. Mas esse não é o único medo, muitos são os medos que afetam o homem. Muitas são as circunstâncias que estamos sujeitos. Medo do desemprego, medo de doenças, medo de crises familiares, medo de acidentes. O medo muitas vezes é real. É real. Sim, mas muitas vezes ele é imaginário. É o medo que surge dentro da nossa cabeça. São suposições, são pensamentos que nós temos que nos fazem morrer de medo. Medo que vem da nossa cabeça. Então, uma das coisas que causa grande ansiedade, que causa muitas vezes preocupação desnecessária, é o medo. Evidentemente que o medo tem a sua função. Porque se você tem medo, muitas vezes você vai se proteger, você vai se precaver, você vai andar com cuidado. Mas o medo desmedido, ele é prejudicial. O medo imaginário, ele é prejudicial. Um segundo motivo que faz com que as pessoas tenham grande ansiedade é uma falta de conhecimento do Deus que nós servimos. Falta de conhecimento de Deus. Vamos ver um exemplo do povo de Israel. O povo de Israel foi libertado do Egito com forte mão. Deus atuou de forma extraordinária. Nós vimos as 10 pragas. O povo acompanhou tudo aquilo. O povo pôde ver quando a 10ª praga aconteceu, a morte dos primogênitos. O povo pôde ver a libertação dos primogênitos entre os israelitas. O povo pôde ver o mar vermelho se abrir. O povo viu a água sair da rocha. O povo viu o fogo que os guiava à noite no frio do deserto. O povo viu a sombra que os guiava, a nuvem que os guiava durante o dia para proteger do forte sol. Mas mesmo assim, eles ainda eram incrédulos. Êxodo 16:3, eles dizem assim: pois vocês nos trouxeram a este deserto a fim de matarem de fome toda esta multidão. Então, apesar deles terem visto a mão de Deus atuando, eles ainda continuavam incrédulos. Ou seja, tinham desconhecimento de quem era Deus. Aquele Deus que estava suprindo as suas necessidades, aquele Deus que é um Deus fiel, aquele Deus que é um Deus provedor, um Deus que cuida de nós. Não se pode ter uma fé firme
quando se desconhece Deus. Então, um dos motivos principais que causam ansiedade no cristão é que muitas vezes ele não conhece o seu Deus e duvida de que seu Deus vai suprir a sua necessidade, que é um Deus que intervém, é um Deus que se relaciona, é um Deus que ama. E a Bíblia é repleta de exemplos sobre isso. A falta de conhecimento de quem é o seu Deus, de qual o Deus que você serve, é algo muito grave, que vai causar incerteza, insegurança, ansiedade. Quanto mais conhecemos Deus, quanto maior for a nossa convicção de quem é Deus, então menos estaremos vulneráveis a preocupações, a ansiedades, a incertezas. Um terceiro motivo é a lealdade dividida. O texto que nós começamos a ler já diz assim: ninguém pode servir a dois senhores. As traduções antigas, como Almeida Revista e Corrigida, no final assim: não podeis servir a Deus e a Mamon. Então, quando nós estamos com a lealdade dividida, isso gera ansiedade, isso gera preocupação, isso gera incertezas, porque ou confiamos no provedor, no Deus Todo-Poderoso, ou vamos atrás das provisões por conta própria. Vivemos uma luta, uma guerra de confiar em Deus e de confiar nos nossos próprios esforços. E quando estamos divididos, então, a nossa lealdade é dividida e não podemos servir a dois senhores. E se há essa divisão com certeza é motivo de ansiedade, preocupação e de incerteza. Precisamos decidir a cada dia a quem servimos. Servimos ao Deus Todo-Poderoso ou servimos às riquezas? Estamos à disposição de Deus ou das riquezas? A nossa prioridade está em Deus ou está nas riquezas? Largamos as coisas de Deus para correr atrás dos nossos negócios ou colocamos Deus em primeiro lugar? Deixamos de vir à igreja para cuidar da nossa carreira, das nossas coisas, ou priorizamos as coisas de Deus? Não podemos ter uma lealdade dividida, precisamos decidir que Deus servimos. E quando decidimos que servimos ao Deus Todo-Poderoso, então, esse é o caminho para eliminar preocupações e ansiedades. Esses são os principais motivos que causam ansiedade, preocupação e que farão com que você tenha um 2021 tranquilo ou tenha um 2021 cheio de incertezas. Isso vai depender de você. Não adianta palavras de ordem bonitas, como evidentemente essa confraternização é boa, é necessária, mas ela não resolve o nosso problema. Não basta falarmos feliz ano novo, um bom ano novo, que se vá 2020 e se entre 2021, que 2020 não prestou para nada. Não fale isso, porque Deus é um Deus que está no controle. Mas, então vamos pensar agora, como podemos vencer as incertezas em 2021? Como vencer as incertezas em 2021? Primeiro, aceite o fato que viver ansioso e preocupado é pecado. Todos nós já passamos por isso. Não acredito que tenha algum cristão que não ficou ansioso em algum período da sua vida. E muitos já tiveram crise de ansiedade, como eu já tive. Mas precisamos admitir
que a ansiedade é pecado. Pode-se dar muitos nomes a isso. Nos livros de psicologia há muitos nomes. Mas a primeira classificação que o cristão deve ter e saber é que a ansiedade e a preocupação desmedida é pecado. Porque a ansiedade é incapaz de resolver qualquer problema. Por mais ansioso que você esteja, isso não vai resolver nenhum problema. Você pode ficar a noite toda sem dormir ansioso. Isso não vai resolver o problema. Por isso, 1 João 1,9 diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Precisamos aceitar essa realidade de que ansiedade, preocupação desmedida é pecado. Segundo, faça a sua parte. Faça a sua parte. Ninguém deve se omitir de fazer aquilo que é necessário e que está ao seu alcance. Vamos voltar lá ao povo de Israel. O povo de Israel foi alimentado por Deus, porque era um povo que estava em peregrinação no deserto, não tinha como plantar, não tinha como ter atividade econômica, etc. E Deus mandava o maná que vinha do céu a cada dia. Mas eles precisavam sair para recolher o maná. Deus mandava o maná, mas eles precisavam recolher o maná. E na sexta-feira eles precisavam recolher para o sábado. Ou seja, precisamos fazer a nossa parte. Muitas pessoas em pandemia, então agora vou dormir até meio-dia. Beleza. Então está ruim mesmo, estou desempregado. A culpa é da pandemia. Então tudo, a culpa é da pandemia. Mas alguns textos na Bíblia nos alerta sobre a preguiça. Olha o que diz Provérbios 6, 6-11. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Observe os caminhos dela e seja sábio. Não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante, no verão prepara a sua comida, no tempo da colheita junta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando vai ficar deitado? Quando se levantará do seu sono? Um pouco de sono, um breve cochilo, braços cruzados para descansar, e a sua pobreza virá como ladrão, a miséria atacará como um homem armado. Então, muitos têm usado a pandemia para dar vazão à sua preguiça. A Bíblia não ensina isso. Faça a sua parte. Terceiro, faça uma hierarquia dos valores. Jesus aqui então ele vem fazer um ajuste desses valores. Ele fala: não se preocupe com a sua vida quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Ele fala: a vida é mais importante que a comida. O corpo é mais importante que a roupa. Então, há um ajuste, uma hierarquia de valores. Muitas vezes o que nos causa ansiedade, preocupação, incerteza, é porque nós estamos correndo atrás dos valores errados. Nós não estamos colocando as coisas nos seus devidos lugares, dentro da hierarquia correta. O que é mais importante? Evidentemente que o reino de Deus é o mais importante, o texto nos fala isso, mas busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Então, muitas vezes nós queremos ter coisas que não poderíamos.
Os nossos valores estão desregulados. E muitas vezes não conseguimos então honrar com esses compromissos que nós assumimos dentro de valores distorcidos. Percebem? E aí você perde o sono. Eu gosto de usar o exemplo do celular, né? O cara tem, qual que é agora, o 11, 12? Então, só que ele não consegue nem comprar um, né? Mas ele tem que comprar o 12 porque ele tem que ter o 12. O 11, não sei. Só que depois ele não vai conseguir pagar a prestação. E vai vencer. Isso vai gerar ansiedade. Uma ansiedade que poderia ser evitada se os valores estivessem ajustados. Então, se queremos entrar 2021 sem incertezas, diminuindo as incertezas, as preocupações e ansiedades, precisamos fazer uma hierarquia de valores. O reino de Deus em primeiro lugar. A sua comunhão com Deus, a sua vida com Deus, a sua devocional com Deus, o seu estudo da palavra de Deus, as suas relações familiares, com a sua esposa, com o seu marido, com seus filhos, as atividades da igreja. Precisamos fazer essa hierarquia de valores. Nós vamos viver ansiosos quando essa hierarquia de valores estiver desregulada, desajustada, fora de lugar. Grande parte da nossa ansiedade advém do fato de lutarmos para cumprirmos os valores de nossa sociedade. A sociedade muitas vezes impõe alguns valores que são incompatíveis com a maioria das pessoas. Um exemplo hoje da sociedade sobre casamento. Então, quem quer fazer um casamento para ficar dentro do que a sociedade manda, então tem uma lista de coisas que ela precisa fazer. E algumas dessas listas de coisas e fotos e tantas coisas chegam a 80, 100 mil reais de um trabalhador simples, que muitas vezes entra num casamento totalmente endividado e vai levar um tempo de ansiedade, de preocupação para suprir aquilo que a sociedade está impondo a ele que não é necessário. Esse é um exemplo. E tantos outros. E tantos outros de bens materiais, de vestimentas, moda, status. Então a sociedade, ela quer impor a nós quais são os valores, quais são as coisas importantes. Mas o cristão, ele precisa organizar, fazer uma hierarquia dos seus valores. O que é mais importante. E quando nós fazemos isso, então a ansiedade se esvai. Quando fazemos isso, as incertezas também vão embora. Faça então um ajuste de valores na sua vida. Buscar o reino de Deus requer 3 coisas importantes: tempo, prioridade e recursos. Então, quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, nós dedicamos tempo, nós damos prioridade e nós investimos nossos recursos. Coloque diante de Deus que 2021 vai ser um ano onde os seus valores serão ajustados. Os seus valores terão uma hierarquia correta e adequada. E em quarto lugar, creia e espere na providência de Deus. Quarto e último, creia e espere na providência de Deus.
A cada dia devemos orar pedindo pela providência de Deus e lançar nossas ansiedades diante dele. Olha o que diz Filipenses 4:6. Não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Duas coisas. O que está causando a sua necessidade, a sua ansiedade? O que está levando a você a ficar preocupado? A você ter essa incerteza? Coloque isso diante de Deus para 2021. O que está te preocupando para 2021? No que você está inseguro para 2021? O que está causando ansiedade para você em 2021? Coloque diante de Deus, é o que Ele manda. E peça a Deus, segunda coisa, o que você quer que Ele faça. Sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica com ações de graça. Nós não temos costume de fazer isso, mas a Bíblia manda. Levante, coloque diante de Deus, com sinceridade, o que está causando agonia em você, incerteza em você, preocupação, ansiedade. O que é? Medo. Quais são os seus medos? Seja sincero e coloque diante de Deus. E mais, faça seus pedidos. O que você quer que Deus faça diante daquilo? E creia e espere na providência de Deus. A oração do Pai Nosso, Jesus ensinou: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Não temos porque não pedimos. Pedimos, muitas vezes, mal, como diz Tiago, para os nossos próprios deleites. Para 2021, precisamos estar inteiramente na dependência de Deus. Existe uma pandemia, é real, mas precisamos confiar e esperar na providência de Deus, sabendo que Deus está no controle. Isso é conhecimento de Deus. Crendo que Deus está no controle. 1 Pedro 5,7 diz: lance sobre ele todas as suas ansiedades, pois ele cuida de vocês. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Podemos evitar que a ansiedade nos atinja, que as preocupações nos atinjam, que as incertezas e os medos nos atinjam? Não. Mas podemos decidir o que vamos fazer com isso. E isso será o segredo da sua vida em 2021. Você não estará livre de ser atingido pelos medos e ansiedades e incertezas. Mas 2021 será um ano bom, abençoado, dependendo da maneira que lidarmos com isso. E a Bíblia tem nos ensinado como devemos viver e lidar com os medos, com as ansiedades e as incertezas da nossa vida. Deus garante que podemos depender dele diariamente, mas ao mesmo tempo Ele nos instrui que devemos fazer a nossa parte
que devemos sair diariamente para apanharmos o pão, como o povo de Israel. A vinda da ansiedade é inevitável, mas nós podemos decidir se seremos prisioneiros, reféns dela ou não. Enfim, meus irmãos, podemos vencer as incertezas do próximo ano se trilharmos o caminho que Jesus nos ensina, se confiarmos que Ele é um Deus provedor, que Ele é um Deus cuidador, que Ele é um Deus que nos ama. Se as nossas convicções sobre quem é Deus estiverem corretas, se nós não tivermos uma lealdade dividida, se definirmos e declararmos que nós somos servos do Deus Todo-Poderoso, servos do Senhor Jesus Cristo, e que nós queremos servi-lo a cada dia. Assim então, 2021 não será só uma teoria de seja próspero e feliz, mas será uma realidade para aqueles que andam, confiam, entregam a sua vida ao Deus Todo-Poderoso. Que Deus os abençoe. Nós vamos ter agora um momento de oração. Eu vou convidar aqui à frente o pastor Rodrigo, para que ele esteja orando especificamente pelo próximo ano. Então nós estaremos orando, pedindo pelo próximo ano, pedindo a intervenção de Deus para o próximo ano, pedindo os cuidados de Deus para o próximo ano. E depois desse tempo de oração, nós já estaremos entrando na música da virada. Então nós vamos receber 2021 em louvor, em gratidão ao nosso Deus, né? Então coloque aí também os seus pedidos para 2021. Vamos orar então. Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai. Queremos te agradecer pela tua fidelidade, Senhor Deus, por esse ano que se passou, por tantas bênçãos, Senhor Deus, que apesar da pandemia, Senhor Deus, foi uma bênção poder estarmos mais juntos na família, Senhor Deus, poder dos pais estar mais juntos dos filhos. Obrigado, Senhor Deus, porque foi um momento também onde pudemos estar mais perto do Senhor, se dedicando mais ao teu reino, Senhor Deus. Te agradecemos, Senhor Deus, queremos em tudo te dar graças, porque o Senhor é digno, Senhor Deus, e sabemos, Pai, que nada foge do teu controle, Senhor Deus. Ó Pai, queremos, Senhor Deus, colocar, Senhor Deus, a vida de cada pessoa que está assistindo, cada família representada também, Senhor Deus, aqui, colocar diante do teu altar. Essas pessoas, Senhor Deus, que querem, Senhor Deus, passar o ano te buscando, Senhor Deus, essas pessoas que querem, Senhor Deus, fazer essa virada, porque confiam no Senhor, Pai, confiam que em 2021 o Senhor estará conosco, o Senhor irá à frente, Pai, e essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé, Senhor, que o Senhor estará conosco, Pai, porque isso é uma promessa do Senhor, que o Senhor estaria conosco todos os dias até a consumação dos